Olá, galera esperta! Tudo bem com vocês? Vamos biologar? Mas antes disso, não se esqueça de dar seu like. E se você é novo aqui no canal, se inscreva acionando o sininho, beleza? Vamos biologar e continuando a nossa série de aulas sobre zoologia. Hoje vamos fazer uma introdução sobre o filo artrópode, beleza? Então, sangue nesse olho e vamos lá! Então, o filo artrópode, a palavra artrópoda ou artrópodes, artro vem de articulações, pode vem de pés, ou seja, artrópodes são animais que têm pés ou patas articuladas, beleza? Eles vão ter uma principal característica, uma vantagem evolutiva, que é o exoesqueleto de quitina, ou seja, quitinoso, que é quitina é um polissacarídeo estrutural. Então esse exoesqueleto ajudou os artrópodes a ter um maior sucesso evolutivo no ambiente terrestre, tanto que os artrópodes são os mais diversos entre os animais, principalmente entre os invertebrados. Então, esse sucesso evolutivo contra a desidratação no ambiente terrestre vai ter esse exoesqueleto. Como esse exoesqueleto ele é bem rígido e ele não estica, ele não se expande, né, quando o animal, ou seja, não acompanha o crescimento do animal. Então, o animal, para poder ter esse crescimento, ele vai ter uma série de mudas periódicas, chamada de equidise. Então, essa equidise é a troca desse exoesqueleto, é a muda que vai acontecer de forma periódica, auxiliado pelo hormônio equidisona. Então, quando ele deixa esse exoesqueleto antigo, então esse processo é chamado de exúvia. E por isso que o exoesqueleto ele limita o crescimento do animal, tá? Então os artrópodes também, por causa desse processo de muda, eles são chamados de equidizozoa, beleza? Então essa é a vantagem evolutiva. Fique ligado que o Enem sempre cobra lá nas habilidades e competências sobre a questão evolutiva, essa novidade evolutiva no ambiente terrestre, contra a desidratação, que é o exoesqueleto. Bem, ele continua assim como a gente viu lá nos anelídeos e nos moluscos. Eles vão ter um tubo digestório completo, ou seja, preenche de duas extremidades, boca e ânus. Eles vão ter circulação aberta ou lacunar, ou seja, os órgãos vão ficar inundados na hemolinfa, tá? Que é como se fosse o sangue dos insetos, dos artrópodes. Eles vão ser protostômio, até aqui, né? O blastóporo lá no embrião vai dar origem à boca. Eles vão ser triblástico, porque eles apresentam 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. E eles vão ter um celoma verdadeiro, revestido totalmente pela mesoderme, ou seja, celomados. Ou então, 85% das espécies de animais conhecidos são os artrópodes. Vamos que vamos! Então, assim, só mostrando aqui uma ilustração da equidise, né? Olha, a processo de exúvia, quase que não sai, que é ele deixando o exoesqueleto antigo. Então, você pode ver, às vezes, um exoesqueleto de uma aranha, de uma barata, de uma cigarra, e pensa, o animal está morto. Não, que isso é o exoesqueleto que ele deixou lá. Muito cuidado, tá? Então, ele não está morto, ele foi só o exoesqueleto. Uma vez o exoesqueleto. Eles também vão ter, assim como os anelídeos, vão ter metameria. Então, o corpo dele vai ter segmentos. Beleza? Vamos lá. Outra coisa sobre o desenvolvimento dos artrópodes. Isso acontece principalmente aqui mostrando a ilustração do desenvolvimento dos insetos. Então, os artrópodes, eles vão ter o desenvolvimento indireto, ou seja, então do ovo vai eclodir uma larva, tá? Por isso que é indireto. Ou seja, do ovo não vai nascer um indivíduo semelhante ao adulto, que seria direto.
tá? Então, o desenvolvimento dos artrópodes, dando aqui como exemplo dos insetos, vamos ter os ametábulos. O ametábulo, o filhote é igual ao adulto, tá? Porém imaturo sexualmente, beleza? O hemimetábulo, o filhote é parecido com o adulto, mas sem asas. E o holometábulo, holo quer dizer total, então é uma metamorfose, como fosse metamorfose verdadeira. Então ele vai do ovo eclode a larva, e depois com o tempo ele vai formar aquele casulo, que é chamado de pupa, e depois se transforma no adulto. Então na ilustração aí os ametábulos ocorre principalmente a traça, ou seja, não tem aquela metamorfose, a traça. Então já nasce semelhante adulto, vai só o tamanho que é diferenciado. E os hemimetábulos isso ocorre principalmente com os insetos do grupo dos hemípteras, como os gafanhotos, como tal exemplo. Então ele nasce um imaturo sem asas, e no decorrer do desenvolvimento, até chegar no adulto, que surge as asas. E essa larva é chamada de ninfa, tá? Isso acontece com não só o gafanhoto, mas o piolho, os grilos, tá? Então a lente em si é a ninfa do piolho. E os holometábulos, na maioria dos lepidópteros, como borboleta, mariposas, os dípteros, como as moscas, mosquito, então do ovo eclode a larva, e depois essa larva vai ficar no estágio de pupa, que é o casulo, e daí desenvolve o adulto. Beleza? Vamos que vamos! Aqui só mostrando aqui na anatomia geral deles, que eles têm as patas articuladas, vocês estão vendo aí na imagem, e durante a evolução os artrópodes de alguns metâmeros deixaram de ter apêndice, e outros tiveram apêndice modificado, adaptado a algumas funções. Por exemplo, a perna adaptada aí à natação, mostrando aí, né, segunda ilustração aí, e também mostrando as antenas, que é com uma estrutura sensorial lá do artrópode. Outros vão ter as quelíceras, presente muito nos aracnídeos, que são os quelicerados, e as mandíbulas, presente muito nos insetos, nos miriápodos, beleza? Vamos que vamos. E quanto à digestão, bem, eles vão ter um sistema digestório completo, como nós vimos. Há muitas variáveis alimentares, então dependendo da diversidade, então o sistema digestório é adaptado ao tipo alimentar do animal, tá? Então ele vai ter uma peça bucal diversificada e possui órgãos anexos, como hepatopâncreas e cercos gástricos, tá? E quanto ao tubo digestório completo, as peças bucais especiais para alimentação, porém nos insetos essas peças bucais vão diferenciar, tipo dos dípteros, né, como mosquito, mosca, que é peça bucal picador, sugador, né, que muitos deles vão sugar seiva de plantas ou sangue dos animais. Outros insetos, por exemplo, tem a peça bucal mastigador, no caso dos gafanhotos, grilos, baratas. Outros vão ter o lambedor, no caso das abelhas, e sugador no caso das borboletas e mariposas. Outros vão ter as quelíceras, como os aracnídeos. Beleza? Vamos que vamos! E contra a circulação, os artrópodes vão ter uma circulação aberta ou lacunar. Alguns podem ter pigmentos ou não, né? No caso, se tiverem, vão ter hemoglobina ou a hemocianina, tá? Então aquela famosa sangue de barata, né? Porque na barata não tem sangue, é hemolinfa, não é sangue. É por isso que a pessoa fala que é o sangue de barata, beleza? E claro, aí mostrando que os insetos apresentam um grande vaso dorsal, né? Dorsal porque é na costa, no dorso. Nos crustáceos tem um coração dorsal, diferente do nosso que é ventral, com 3 ostíolos tricavitários, ou seja, cavidade, está no cefalotórax dorsal.
A hemolinfa dos insetos e alguns outros artrópodes transporta apenas nutrientes e secreções, ou seja, não tem função respiratória. Muito cuidado. Beleza? Vamos que vamos. E quanto à respiração, então dependendo do ambiente, bem, tipo os crustáceos vão respirar através de brânquia, respiração branquial, porque o ambiente deles é o aquático, igual dos peixes. Já nos terrestres, adaptação ao ambiente terrestre, vão ter a respiração traqueal, através de traqueia, é o caso de insetos e miriápodes, e filotraqueias, ou pulmão foliáceos, nos aracnídeos. Tá? Muito cuidado. Aracnídeo respira por pulmão foliáceo, insetos e miriápodes por traqueias. E os crustáceos, brânquias. Beleza? Vamos que vamos. E aqui só mostrando mais aqui os capilares branquiais, né, que se projetam na superfície de algumas regiões do corpo do animal e geralmente à base dos apêndices, beleza? Vamos lá! E quanto à excreção, eles vão ter o túbulo de Malpighi, que estão na hemocélise, em contato com a hemolinfa. Eles fazem a filtração e eliminam principalmente o ácido úrico, que o ácido úrico ele é menos tóxico, né? Então é uma adaptação ao ambiente terrestre através da excreção. Outros artrópodes normalmente eliminam amônia, no caso dos crustáceos. Alguns vão ter as glândulas verdes ou antenais, que é o caso do crustáceo, que onde vai eliminar suas excretas. Insetos aracnídeos, quilópodos e diplópodos vão eliminar através do túbulo de Malpighi, fazer a excreção. E os acnídeos vão eliminar suas excretas através das glândulas coxais. Beleza? Próximo. O sistema nervoso e órgãos sentidos, eles vão ter um gânglio cerebral localizado na região dorsal da cabeça e dele parte uma cadeia de gânglios que percorre o corpo ventralmente, o sistema nervoso ventral. Quanto aos olhos, alguns deles vão ter olhos compostos. O que isso quer dizer? Então, vão ter unidades chamadas de omatídeos. E o animal vai ver em mosaico, tá? Então, uma curiosidade aí, que mostra lá o inseto lá nos desenhos animados, que vão ver várias imagens. Não, gente, isso é mito, tá? É fake news. Então, eles vão ver em mosaico. Beleza? E quanto às antenas, vão ter função sensorial, né, como fosse a audição deles, né, também táteis no animal, e vão transmitir sensações no toque dos gânglios nervosos. Muitos se eliminam os feromônios também que possuem. Além dos óleos compostos e óleos simples, vão ter os ocelos. Beleza? Vamos que vamos! E quanto à reprodução, a maioria dos insetos, primeiramente, a maioria deles dos artrópodes, ter desenvolvimento direto, né? No caso dos aracnídeos. Ou seja, do ovo já sai um filhotinho semelhante ao adulto, não tem larva, com exceção do carrapato, da ordem acarina, ácaros e carrapatos. Então, nos aracnídeos, mas vão ser ovíparos, põem ovos. A fecundação é interna, vão ser dioicos, ou seja, separados de machos e fêmeas, com desenvolvimento direto. No caso dos insetos, ovíparos, fecundação interna, dioico, porque vai ter o macho, vai ter a fêmea. E atenção, o dimorfismo sexual aí, insetos e aracnídeos, geralmente o macho é menor que a fêmea, o tamanho. E no inseto, a maioria vai ter desenvolvimento indireto. E quanto aos crustáceos, os são ovíparos, fecundação pode ser interna ou externa, são a maioria dioicos, né? E desenvolvimento direto ou indireto. No caso das crácaras, são monóicos, ou seja, hermafroditas. No caso dos diplópodos e quilópodos, são ovíparos, fecundação interna, também são dioicos, e desenvolvimento pode ser direto ou pode ser indireto. Beleza? Vamos que vamos!
E mostrando aí um pouquinho mais da reprodução deles. A maioria dos artrópodes, como eu falei, é dioica, tem o macho, vai ter a fêmea. Podem fazer fecundação interna ou externa, com desenvolvimento direto ou indireto. Muitos insetos passam por metamorfose completa e outros por metamorfose parcial ou incompleta. Então, mostrando aí que os grupos dos artrópodes vão ser 4 classes: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodos, tá? Então, a maioria desses animais são bem conhecidos nossos e tem sua importância tanto econômica, ambiental, importância médica, que muitos são vetores de doenças, beleza? Vamos que vamos. E aí que estou mostrando um pouquinho lá que alguns deles, né, têm cuidado parental. Você mostrei os aracnídeos, né? Geralmente os escorpiões, a fêmea vai carregando os filhotinhos. E não é mais aranha, que já nunca viu aranha carregando lá os ovos, né? No caso, tipo lá na glândula fiandeira. Então ela põe vários ovinhos e ela carrega. Então nesse caso as aranhas, elas são ovovivíparos. Beleza? Vamos que vamos. Até aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos, fizemos uma introdução ao filo artrópodes. Beleza? Espero que vocês gostaram dessa aula. Qualquer dúvida, vão lá nos comentários, beleza? E para vocês, um Cezando Carvalhão e um beijo no seu coração.